Boa noite a quem for assistir ao vídeo depois. Começamos bem. A intenção é eu gravar esse vídeo direto aqui justamente para já ficar gravado e não precisar gravar no celular, né? Ocupando o celular também até apagar o vídeo e passar para cá depois. Certo. Então, a intenção hoje é falar quais são os assuntos mais cobrados em 3 provas, né? E 11 temas de redação de cada uma dessas 3 provas. As 3 provas são CBMERG, Embrapa e Polícia Penal. Então, começando pelo Corpo de Bombeiros, né, Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERG. Os assuntos mais cobrados de português / literatura são estrutura, funcionamento, significação, gêneros. É muito importante saber tipos textuais e gêneros textuais para qualquer prova de vestibular ou de concurso. Composição típica, suportes, a função social dos gêneros em si, interligando aos autores ou autoras. A questão da unidade e diversidade da língua portuguesa, variação linguística, os registros de uso na oralidade e na escrita, variação regional, variação social e norma padrão em si. A frase, suas espécies e funções interacionais, frase declarativa, interrogativa, imperativa e exclamativa, relação entre as espécies de frases e os atos de fala em si, é muito importante. E oração e período, a diferença, né? O que é, né, oração, o que é período e o que é frase em si, né, os conceitos delas. A oração em período, né, por exemplo, questão do período composto, né? E a questão dos termos essenciais, os integrais, os acessórios, né? Coordenação e subordinação, correlação de termos e de orações em si. Classificação e significação das palavras lexicais e gramaticais, então é muito importante ver a morfologia, sintaxe em si, todas as classes gramaticais, né, como substantivos, adjetivos, advérbios, verbos, pronomes, conjunções, numerais, né, artigos, preposições, conjunções, quando a conjunção é coordenativa ou subordinativa, a morfologia do nome do verbo, gênero, número e grau dos substantivos e dos adjetivos, flexão em tempo, modo, número e pessoa, sintaxe do nome e do verbo, gênero, número e grau de substantivos e dos adjetivos, flexão em tempo, modo, número e pessoa, sintaxe do nome e do verbo, concordância, regência, emprego do infinitivo, do gerúndio e do particípio, vozes verbais em si, estrutura, derivação e composição das palavras, radical e tema, prefixação e sufixação, aglutinação e justaposição, criação e adoção de palavras, processo de formação de palavras, né, em geral, e a relação semântica, né, entre as palavras, o contexto semântico, então a área morfológica, morfologia, sintaxe, semântica, léxico em si, neologismo, né, quando é semântico e quando o neologismo é sintático, estrangeirismo, significado lexical e suas relações, né, sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, polissemia, denotação e conotação, coerência textual, progressão temática, informação explícita, informação implícita, informação nova no contexto, coesão textual, questão das figuras de linguagem também, como elipse, né? Anáfora, retificação, repetição, que é o mesmo que reiteração, redundância, formas de enunciação, estratégias de neutralidade, marcas de opinião, identificar nos textos, né? A partir da identificação do gênero
e ou do tipo textual, identificar as questões de opinião, se aparecem apenas fatos, se aparece mais fato do que opinião, se aparece mais opinião do que fato, quais as partes em que aparece cada uma. Esse é um ótimo exercício para fazer qualquer prova, inclusive. Demarcar num texto, né, poder imprimir uma folha e tal, ou marcar no computador mesmo, em cores, né, por exemplo, quanto em cores diferentes, por exemplo, quais as partes têm opinião, quais as partes ou frases têm fato. Discurso direto, discurso indireto livre, relação entre imagem e texto, né, linguagem verbal, não verbal, recursos gráficos e tipográficos, interjeições, onomatopeias em si, né? A questão dos gêneros literários, então ver as diferenças entre gêneros textuais, tipos de texto e gêneros literários. Isso é muito importante para qualquer prova, né? Esses três conjuntos. Lírico, épico, dramático, né? E os híbridos em si, ou seja, os que há mistura, né, de gêneros literários. Gênero narrativo, romance, conto, crônica, fábula, ensaio. A narrativa e os elementos da narrativa, né? A narrativa é um dos tipos textuais que mais aparecem em provas. Como enredo, personagens, tempo, espaço, narrador, foco narrativo. Texto poético e seus elementos. Sonoridade, metro, ritmo, rima, estrofe, formas fixas e formas livres. Além dos métodos de intertextualidade, como estilização, paródia, paráfrase, apropriação, alusão, citação. Né? Então, boa noite, Amanda, boa noite, Lara, boa noite, Bianca, boa noite, Raquel, Luana, tudo bem, Luana? Então, Bianca, eu não vou avisar agora, normalmente, pelo menos a maioria das vezes, quando houver live. Na verdade, é a gravação de vídeo para ele ficar diretamente já no Instagram, né? E eu poder passar para o YouTube também, mas sem ocupar o celular em si. Já gravo direto aqui, aí daqui do Instagram, gravando direto por aqui, eu já baixo em outros lugares, né? Em outros meios, né? Caso deixar aqui no Instagram e passar também para o YouTube em si. Então, falando sobre CBMERG, e depois eu vou falar da Embrapa e da Polícia Penal. Caso apenas os assuntos, né, que mais aparecem na prova, os que aparecem no edital em si, dentro dos que aparecem no edital, e a redação. Alguns temas. Então, o critério de correção da redação do CBMERG. Eu tinha falado sobre os procedimentos de intertextualidade, né, os métodos em si, estilização, paródia, paráfrase, apropriação, alusão, citação. Critério CBMERG quanto à redação em si, vale 20. Né? Então, os corretores, né, em sua maioria pelo menos, corrigem valendo 10 para depois multiplicar o resultado, né, o total, a nota final, por 2. Como na UERJ, até porque CBMERG, né, a banca do CBMERG é a UERJ. Então, mas ao invés de ser avaliado no CBMERG 5 competências, nos critérios, o CBMERG, como na UERJ, no jeito de corrigir em si, né, já que na UERJ é no olhômetro, então é apenas para facilitar tanto a correção do corretor, quanto principalmente a análise da redação, principalmente quanto às maiores dificuldades dos estudantes em si. Então, o critério CBMERG é a argumentação e informatividade, que vale 4. Informatividade é alguma interdisciplinaridade, algum repertório, né? Informação referente a alguma área do conhecimento diretamente em si, vale 4. Coerência e coesão vale 3. E correção gramatical e educação vocabular, norma padrão, vale 3. Então, fica 4, 3, 3. 7, 10, né? Valendo 10, então, multiplicando por 2. Se a nota for, por exemplo, 8, então multiplicando por 2, a nota final é 16. Então, é muito importante, né, saber para o CBMERG quanto ao estilo UERJ de ser, interdisciplinaridade, né, importante colocar, e a criatividade na escrita. Então, boa noite, Jair.
Lindão. Você também é lindão. Então, muito obrigado aí. E 11 temas de redação do CBMERG, né? 11 exemplos, né, de frases-temas são: qual a relevância de se considerar o suicídio como questão de saúde pública na vivência contemporânea do planeta? Na sua opinião, o que mais predomina? A solidão como apreciação da própria companhia ou como sensação de abandono? A redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? A confusão voluntária entre opinião e fato em uma vivência humana repleta de visões de mundo limitadas e autoritárias? Privatizar ou não, eis a questão. Prioridade embasada em uma atitude necessária ou prejuízo de direitos trabalhistas na coletividade? A vulnerabilidade humana, a inevitabilidade e a imprevisibilidade de acidentes cotidianos. 7. Desmilitarização da polícia militar no Brasil. Ação que dificulta a ordem coletiva ou ato que diminui a hostilidade social. 8. O brasileiro compreende a importância da prática de atividades físicas? 9. Qual a relevância da ajuda humanitária no contexto de vivência em um planeta com tamanha desigualdade? E 10. Como lidar com as próprias imperfeições em uma sociedade na qual inúmeros indivíduos prezam a omissão de sua verdadeira essência? E 11, já que a invisibilidade coletiva é a regra, a igualdade social inerente à lei é a exceção. Então, 11 frases-temas, né? E do CBMERG. Quanto à Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que a prova, né, no caso do CBMERG, está marcada para o dia 22 de fevereiro e a da Embrapa para 23 de março. Né? Se eu anotei certo, né? Isso. Eu acho que é 23 de fevereiro, né? Eu acho que eu anotei. Embrapa, eu acho que é sim. Olha o anel dele do Avengers Sevenfold. É do... não, foi na Feira de São Cristóvão. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, porque Embrapa eu anotei errado, né? Eu acho, né? Essa é o primeiro vídeo que eu gravo, né, deste ano, né? Deixa eu ver aqui sobre Embrapa. E já... Embrapa. Deixa eu ver aqui, ó. Embrapa. Data da prova. Não, é março mesmo. Foi no mesmo dia da Polícia Penal. Então, em Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o que mais aparece é interpretação de texto, gramática normativa, ortografia, acentuação, concordância e regência, redação oficial e técnicas de escrita. Lembrando que, né, o CBMERG e a Polícia Penal, eu vou falar já também, elas são, né, geralmente dissertação argumentativa. Já a Embrapa é dissertação apenas. Então, se a pessoa escreve mais fatos do que opinião na Embrapa, show. Né? Inclusive, pode seguir alguns raciocínios, como introdução e 2 parágrafos de desenvolvimento, 3 parágrafos de desenvolvimento, ou 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. A introdução e a conclusão não são obrigatórias na Embrapa. E os temas costumam vir em tópicos. Né? Assim, aparece a frase tema, texto de apoio, 1 ou 2, nessa base, frase tema. E abaixo da frase tema, 3 tópicos para seguir, para abordar referentes à frase tema. Então, muitos separam, não é obrigatório, mas para organizar melhor o texto, de acordo, né, com a pessoa se sentir mais segura, várias pessoas colocam o primeiro parágrafo, a introdução, no caso que seria a introdução, né, o primeiro parágrafo, respondendo ao primeiro tópico, segundo parágrafo, o segundo tópico, terceiro parágrafo, terceiro tópico. Então, né, pode separar sim, por isso que não é obrigatório seguir
essa ordem, né? Introdução, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de argumentação e desenvolvimento e um de conclusão. E então, né, figuras de linguagem e semântica, coesão e coerência textual. Então é muito importante saber para a Embrapa também sobre tanto figuras de linguagem e funções da linguagem em si, mas mais figuras de linguagem, e também quanto a, né, em referência à coesão, a questão de encaixar as conjunções coordenativas e subordinativas. Então, o entendimento disso é importantíssimo. Né? E quanto ao critério Embrapa, vale 20, são 5 competências, 5 partes: compreensão do tema, estrutura textual e coesão e coerência, correção gramatical. No caso são 4, né? 4 tópicos, 4 competências em si. Compreensão do tema vale 4, estrutura textual vale 4, coesão e coerência vale 4 e correção gramatical vale 4. Peraí. Porque tem outra parte também de norma padrão lá. É porque é separado em 2 partes a norma padrão. A correção gramatical usa acentuação e regência em outra abordagem, né, em outro tópico. Então são 2 tópicos valendo 4 cada um de norma padrão. E o restante dos 3 vale 4 também, por isso valendo 20 em si a redação. E deixa eu ver aqui. Tá. Uso da norma culta, respeita as regras de ortografia em si. Né? E também, muitos temas da Embrapa, né, são referentes à própria atuação da Embrapa, né, o que lembra a escola naval, né? Falar sobre si. Né? A escola naval gosta de fazer isso também. Falar sobre si mesmo. Né? E também, deixa eu ver, originalidade, né, assim como CBMERG. Interdisciplinaridade é importante colocar. E a capacidade de síntese na escrita. Né? Tudo isso referente à redação. Né? E a questão de... Deixa eu ver o negócio aqui. Aqui, ó. Quem for fazer, tiver interesse, né, em correção e tal, basta enviar que eu corrijo. E critérios, tá. Tô vendo se não falta falar nada. Então, referência à própria atuação da Embrapa. Então, a função da Embrapa. Então, é importante saber a fundo sobre o órgão, né, para poder escrever. Porque a frase tema pode ser referente diretamente à atuação da Embrapa. Então, muito importante saber essa questão, né? E deixa eu ver o que eu tinha posto aqui no e-mail também, que é a banca espera do candidato. Interessa, vale 20, né? Tá. Então há muita exigência quanto à norma padrão, né? Na Embrapa. Então tem que ter cuidado quanto a isso. E as divisões vale 20. Então são essas divisões que muitas pessoas, né, separam em... há uma divisão mais canônica, né, de correção de redação, que é tema, tipo de texto, argumentação, coerência, coesão, norma padrão. Né? Então há questões assim.
E é importante ver, né, a divisão da pontuação em cada parte da prova em si. Então, além de eles cobrarem, né, bem, cobrarem também a questão da escrita, da norma padrão nas questões, também se cobra, se exige bastante na redação em si. E também, então, né, 11 temas referentes à Embrapa, né, que tem a ver com a Embrapa em si. Primeiro, produtividade da nanotecnologia frente ao desenvolvimento da agropecuária. Utilidade pública no sentido de conservar adequadamente o saneamento básico no meio rural. Não, deixa eu ir na ordem porque eu pulei aqui, né? Importância da união de parentes na concretização da agricultura familiar no Brasil. Relevância da Embrapa na intensificação da expansão tecnológica na conjuntura brasileira. Segurança alimentar, desafios e caminhos em face da existência da desigualdade da desnutrição. Função de instituições como a Embrapa quanto ao aperfeiçoamento da bioeconomia na conjuntura contemporânea. Produtividade da nanotecnologia frente ao desenvolvimento da agropecuária. Utilidade pública no sentido de conservar adequadamente o saneamento básico no meio rural. Então, bioeconomia, nanotecnologia, saneamento básico no meio rural. Sétimo, discussões acerca de como lidar com a utilização de alimentos transgênicos no Brasil. Tudo sobre a Embrapa, né? Necessidade de analisar a aparição da automação e da agricultura de precisão em solo brasileiro. Dois termos muito referentes à agropecuária e com isso a Embrapa. Automação e agricultura de precisão. Tema 9, dificuldades enfrentadas quanto ao hábito do desperdício de alimentos no panorama mundial. Existência das ações da Embrapa referentes à situação da seca encontrada no território brasileiro. E o 11º tema, visualização e concretização dos cuidados com a Amazônia como estímulo à manutenção das áreas verdes no Brasil e no mundo. Então, né? São esses os temas, né? E quanto à questão da Polícia Penal. Polícia Penal, os assuntos que mais aparecem na prova objetiva de português são interpretação, coesão referencial, anáfora, catáfora, deítica, que não cai muito em provas, mas a Polícia Penal gosta de colocar. Crônica é um dos gêneros que mais aparece na prova da Polícia Penal, né? Formação de palavras, uso de pronomes, formação de palavras, né, de respeito àquelas questões de composição, justaposição, né, sufixação, prefixação, para síntese. Uso de pronomes, morfossemântica das conjunções, então é a estrutura e o sentido das conjunções em si. Regras de ortografia. Figuras e funções da linguagem, pontuação, crase e concordância. Esses são alguns dos temas, né? E aqui eu anotei da Embrapa, tá? E quanto a pontuação, figuras e funções da linguagem, pontuação, crase e concordância. E quanto à redação, critério da Polícia Penal, né, vale 20. Então são 5 partes. Tema, com conhecimento do tema, vale 4. Habilidade argumentativa vale 4 também. Sequência lógica e de organização do pensamento também vale 4. Coerência e coesão também vale 4. Norma padrão também vale 4. E 11 temas, né, como exemplo, né, possíveis para a Polícia Penal são os seguintes. Deixa eu pegar uma aguinha aqui.
Desafios para a ressocialização de criminosos na coletividade. Debates acerca da desigualdade social em relação à criminalidade. Relação entre prevenção e punição no meio contemporâneo. Autoritarismo no interior das prisões associado ao abuso de poder. Agravantes para a permanência da superlotação em presídios. Discriminação referente aos criminosos no contexto social. Necessidade de ter atenção à prática dos direitos humanos no ambiente do sistema carcerário. Naturalização da infração como intensificadora do encarceramento prisional. Presença das injustiças no sistema prisional. Desafios no oferecimento de medidas salutares na localidade carcerária. Tema 10. Salutares é em relação à saúde. Medidas salutares, medidas em relação à saúde. E o tema 11. Relevância da educação no cotidiano das prisões. Ou no interior das prisões. Então foram esses. Então passei para vocês 33 temas que cabem a vários, a várias situações, a várias provas, várias bancas, tanto de vestibular quanto de concurso, e também quanto à questão de correções, se vocês quiserem, quando quiserem. Muito importante saberem ter interdisciplinaridades variadas, E uma das revistas que mais ajuda quanto a isso é a revista Monet, essa daqui, por exemplo, que é a edição de outubro de 2024, sobre o filme Divertidamente. Há também essa daqui, por exemplo, edição de dezembro de 2024. É uma das revistas mais baratas, diria, em referentes em face, de todas as revistas em si. Ela é R$20 apenas e é mensal. E aqui, daqui em março ou abril, no caso abril, deve sair quanto ao Oscar, Listas são muito importantes. Sempre vamos, discordar de certos filmes que estão na lista, ou qualquer lista em si, livro, série, o que for, mas também vamos concordar com parte deles. Então, lista é muito importante, acho que principalmente para nós conhecermos mais referências para usar na vida e em redação em si. Então, fica aí a dica. E ao final, aqui tem escrito Claro, porque é a programação da Claro. Eu lembro que minha mãe e meu pai compravam essa revista quando eu era mais novo, quando tínhamos em casa a TV por assinatura, Sky, Net. E ao final, há a sinopse de todos os filmes da TV por assinatura, da Claro em si, de outras. Sinopse e breves informações a respeito, como o ano de lançamento, atores e atrizes principais, o estilo do filme, categoria do filme. Então isso ajuda muito para a redação. Isso daqui eu treino bastante em sala, em aulas em si, para poder encaixar vários temas e treinar, até escrever parágrafos sobre filmes e séries especificamente. Então, pelo menos na maioria das vezes, eu não vou indicar não vou falar quando eu vou fazer a live, porque isso daqui é mais gravação de vídeo, não live, então esse ano vai ser mais essa base em si. E aí eu já deixo o vídeo publicado no Instagram, para facilitar, e quando quiser colocá-lo em alguma outra rede, Facebook ou pelo YouTube mesmo, só baixar do Instagram em si, por um aplicativo. E, como falamos sobre a questão provas militares também, apostilas, desse tipo, acho que são bastante válidas para estudo, essa daqui é do primeiro ano do ensino médio em si, e é em geral mesmo, colégios militares, então serve para várias provas, e há apostilas apenas com exercícios, outras com exercícios e conceitos, teorias,
No caso aqui, a matemática também, né? Matemática e língua portuguesa. Acentuação gráfica, ortografia. Então, há conceito e há exercícios. Nova concursos, eu gosto dela. Então, vale muito, né? Aqui é o nome da revista. O nome da revista é Monet. Né? Acho que eu já havia indicado a você, Lara. Eu vou levar em aulas nossas, né? Particulares, isso daqui. Essa revista, o exemplo dela, né? Eu vou comprar até desse mês que eu não comprei, que tem a Nicole Kidman, né? A atriz Nicole Kidman, que está no cinema com o filme, na capa. Então, muito obrigado aí por quem passou por aqui. E em breve, daqui a alguns dias eu vou gravar outro vídeo. E, né, pediram também para eu gravar sobre alguns conceitos gramaticais. E eu vou gravando no decorrer do ano, vou ver se eu gravo mais também, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui pelo Instagram sobre conceitos gramaticais em geral em si, à luz de algumas questões, né? De provas e que eu elaborei também. E que já apareceram em provas. Então, gravarei já o vídeo. E quem precisar tirar dúvidas, pode ser por aqui, pelo WhatsApp, o que for. Estou aberto aqui para, né, essas tiradas de dúvidas e para discussões temáticas em si, né? Certo? Então, abração, beijão aí para vocês, boa noite, bom dia amanhã, boa tarde e até a próxima. Beijão e fiquem na paz. Sim, semana que vem eu vou gravar um vídeo sobre a FUVEST, sobre livros pedidos pela FUVEST. Que, né, todo livro pedido em prova é importante. Essas bancas como Unicamp, FUVEST, a própria UERJ, que pedem livros, muito importantes para dialogar com outras provas também, porque os livros pedidos pelas bancas, para merecer ser pedido por qualquer banca de vestibular ou de concurso em si, e aparecerem na prova, é porque é importante. Tem críticas sociais, né, abordagens de discriminação, de desrespeito em si, às vezes ódio, raiva, violência, né? Então são vários temas muito produtivos para provas. Abração e até a próxima. Tchau, tchau, pimpolhas e pimpolhos. E, né, voltem aí, vão pausando o vídeo para ouvir e poder escrever também os temas, né, se quiserem, e fazer conjunto de ideias sobre cada um dos temas ou o máximo de temas que vocês puderem. Abração e até a próxima. Beijos! Obrigado sempre!